E se a genialidade não for um dom que nasce com a gente, mas sim algo que pode ser construído? Essa é a história de um psicólogo que apostou absolutamente tudo nessa ideia, e de suas 3 filhas que acabaram mudando o mundo do xadrez para sempre. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse feito, vamos começar direto pelos resultados que são, assim, de cair o queixo. Conheçam as irmãs Polgar, a Zussa, que foi a primeira mulher a conquistar o título de grande mestre jogando em competições abertas, contra homens. A Zofia, que teve uma das performances mais espetaculares da história do esporte. E a Judith, a Judith não só quebrou o recorde de Bobby Fischer, como chegou a ser uma das 10 melhores do mundo, sem distinção de gênero. Esses feitos não são apenas bons, sabe? Eles redefiniram o que era possível. Então, fica a pergunta, né? Como uma única família conseguiu produzir 3 jogadoras desse calibre? Foi sorte? Uma genética fora do comum? Ou será que foi outra coisa? Essa pergunta está no centro de um dos experimentos educacionais mais ousados e, claro, controversos do século XX. Para entender essa história, a gente precisa conhecer o arquiteto por trás de tudo, Laszlo Polgar, um psicólogo educacional húngaro com uma ideia que muita gente na época considerava, no mínimo, radical. Para outros, era até perigosa. Olha que interessante. Antes mesmo de se casar ou de ter filhos, o Laszlo mergulhou de cabeça no estudo da biografia de centenas de grandes intelectuais da história. Ele não estava procurando só inspiração, não. Ele estava procurando um padrão. E ele se convenceu de que tinha encontrado um fio que conectava todos eles. E essa aqui era a grande tese dele. Ele estava absolutamente convencido de que qualquer criança saudável poderia ser transformada em um gênio, em qualquer área. A condição que a educação começasse muito cedo e fosse super especializada. Para ele, genialidade não era um acaso do destino, era o resultado de um método. Isso ia totalmente contra o que se pensava na época, né? A ideia de que o talento é uma coisa inata, que a gente nasce com uma predisposição para certas coisas, é muito forte. O Polgar simplesmente rejeitou tudo isso. Ele dizia que acreditar em talento inato era uma desculpa, um obstáculo que impedia as pessoas de realmente alcançarem seu potencial. A aposta dele era 100% na criação, no ambiente, no esforço. Bom, uma coisa é ter uma teoria. Outra, bem diferente, é colocar ela em prática, com os próprios filhos. Então, vamos dar uma olhada em como era a rotina dentro da casa da família Polgar, como funcionava esse tal projeto do gênio. A fórmula era bem clara e bem rigorosa. Primeiro, começar o mais cedo possível, quando o cérebro da criança está, digamos, mais maleável. Segundo, especialização pesada, todo santo dia, para construir uma base de conhecimento e habilidade que ninguém mais teria. E terceiro, imersão total. Isso significava tirar as filhas da escola tradicional para criar um ambiente em casa onde aprenderem a principal atividade do dia. Mas por que o xadrez? Porque na cabeça do Polgar era o campo de testes ideal. Era um jogo objetivo, quer dizer, ou se ganha ou se perde. O progresso era mensurável por causa do sistema de rating e, mais importante, ele viu o xadrez como essa mistura perfeita de arte, ciência e competição. Um universo inteiro dentro daquelas 64 casas. Os resultados, como a gente já viu, foram indiscutíveis. Mas o sucesso no tabuleiro de xadrez não conta a história inteira, claro. O experimento gerou uma reação enorme. E a principal crítica girava em torno de uma questão muito humana. Os números aqui contam uma história bem clara. O rating Elo é uma medida objetiva da força de um jogador. A Judith chegou ao top 10 do mundo, competindo de igual para igual com os melhores homens da sua geração. A Zusa foi campeã mundial. Olhando os dados, não tem como negar, o experimento foi um sucesso estrondoso. E aqui está a grande questão que sempre aparecia. A pergunta que todo mundo fazia. Ok, o experimento funcionou, mas e a felicidade delas? Será que sacrificar uma infância normal em nome da excelência vale a pena? Uma rotina diária de 5, 6 horas de xadrez soa, para muita gente, como a receita para a infelicidade. O próprio Laszlo Polgar tinha uma resposta bem direta para essa crítica. No livro dele, Crie um Gênio, ele dá a sua própria definição de felicidade. E veja só, para ele, o trabalho não era o contrário da felicidade, era um ingrediente essencial dela. A defesa dele, e das filhas também, era que uma vida com propósito, focada em dominar uma habilidade e alcançar o sucesso, era algo muito gratificante. As próprias irmãs, hoje adultas, sempre dizem que adoraram a infância que tiveram.
A vida delas não era só xadrez. Tinha viagens, o aprendizado de várias línguas, tempo para brincar. A visão do Polgar era de que a felicidade não se encontra à toa, e sim na realização pessoal. Então, o que essa história incrível nos deixa? Para além dos recordes e dos títulos de campeãs, qual é o verdadeiro legado do experimento Polgar? No fundo, a história das irmãs Polgar vai muito além do xadrez. Ela serve como uma prova radical de uma filosofia de educação. Ela nos força a questionar tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre talento, sobre potencial e sobre o objetivo da educação em si. As lições que ficam são bem claras. Fica evidente o poder de uma educação que começa cedo e com muito foco. A gente vê a influência gigantesca que o ambiente tem no desenvolvimento de uma pessoa. Isso levanta uma questão importante sobre a educação tradicional, né? Será que, ao tentar ensinar um pouco de tudo, ela acaba limitando a chance de alguém atingir a excelência em algo? No fim das contas, a história é um testemunho do que a dedicação e o trabalho duro podem alcançar. No final, a saga de Laszlo, Zsuzsa, Zofia e Judith Polgar nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Se a genialidade pode ser feita, então talvez o verdadeiro dom não seja o talento em si, mas a oportunidade, o ambiente que permite que esse talento floresça. A questão não é se todo mundo pode virar um gênio do xadrez, mas sim qual genialidade única existe dentro de cada um, só esperando pelo método certo para ser despertada.